Olha só, queridos, o dono desse canal trazendo mais um game de hordas e ainda me pergunto, será que a galera ainda está se degladiando sobre o nome desse estilo? Bom, temos aqui um Bullet Hell Roguelite, onde você controla uma personagem meio humana, meio demônio, que não fica apenas naquela vibe genérica de gameplay, pois coloca personalidade e algumas características interessantes, inclusive a sua dificuldade, se tornando um título que pode ser uma boa aquisição para quem curte esse gênero, porque olha, tá num precinho super bacana lá na Steam. E eu já vou te falar sobre esse game, então não feche esse vídeo, pois até semelhanças e conexões a quadrinhos clássicos eu encontrei nesse game. Ficou curioso? É novo no canal? Se inscreva! Sendo novato ou não, aquele like padrão é obrigatório se você quiser ajudar o nosso crescimento aqui no YouTube. Então deixe seu like, comente o que achou do game e bora trocar essa ideia aqui, beleza? Bora pro vídeo. Você é acompanhado por um drone de combate que acaba evoluindo após você coletar materiais. E aqui o upgrade segue essa linha clássica dos roguelites, adaptadas com a mecânica aqui. E é bem legal, porque essa parte de coletar recursos com drone, conforme você anda com Letfer aqui pelo mapa, acaba me lembrando muito aqueles jogos de exploração e extração, onde você tem que coletar e extrair recursos e minérios do ambiente. Esses detalhes e mais algumas variações de upgrades, mapas com dificuldade e até mesmo controle de tempo, que ajuda bastante no fator replay, acaba sendo bem da hora. Afinal, a coisa mais podre que a gente pode ter é um game rogue com um fator replay horrível, e aqui não é o caso. Variações de armas, mapas e estilos de combate, junto com habilidades únicas, podem ser juntados e criando assim diversas builds interessantes que a gente pode utilizar dependendo de cada mapa, pois as criaturas também vão variando. Inclusive tem até habilidades únicas que a gente adquire elas e depois, com uma parcela pequena de materiais e recursos, a gente pode estar craftando novamente esse item único para estar utilizando em um mapa da nossa escolha. E dando mais uma viajada aqui, ao jogar eu encontrei na protagonista referências em seu design a personagens clássicas dos quadrinhos, que nesse caso aqui eu poderia citar a Vampirella. Vampirella foi publicado pela primeira vez em 1969, na Waring Publishing, e essa capa aqui, que acaba sendo a capa icônica da primeira edição, no fim ela acabou sendo uma capa substituta, já que a capa original, que estava sendo programada para ser a capa da edição número 1, do artista inglês Aslan, ela foi descartada e depois eles utilizaram na edição anual de 72. Qual o motivo? Segundo palavras do próprio autor, um receio da protagonista estar pálida demais. Porém, vampiros são pálidos, né? Se a gente for analisar para essa situação, né? E realmente faz sentido, né? Mas aqui a gente pode comparar que talvez a diferença de tom de pele não seja talvez o foco dessa crítica que o próprio autor colocou. Afinal, a coloração de ambas está quase parecida. Porém, se seu olho crítico estiver afiado, você já percebeu diferenças gritantes entre a versão descartada e a versão escolhida. Aí que entra a sacada. Esse pálida, que veio de uma entrevista em inglês, pode sugerir também algo mais visual, como presença. E aí acaba fazendo mais sentido a comparação das duas, porque artisticamente a capa substituta é muito mais icônica e representa de fato a real visão do criador sobre a personagem. E aí conseguimos também reforçar essa colocação em algumas outras reportagens que dizem muito sobre o impacto que Frazetta queria causar, ficando claro que a capa escolhida tinha um impacto que a de Aslan talvez não tenha. Mas, Vilger, qual que é a história de Vampirella? A história de Vampirella é literalmente um sci-fi duvidoso dos anos 80, e ele poderia ser até revolucionário, já que ele saiu 11 anos antes, mas aí eu deixo o debate com vocês. Em sua primeira, sim, ela teve mais de uma versão e variações em sua história de origem, ela acaba sendo uma alien com habilidades vampíricas, habitante do planeta Draculon. E olha só a Sapira, pois a composição das águas nos rios e mares os tornam iguais a sangue, inclusive a própria chuva. Existe todo um problema com o sol desse planeta também, porque de tempos em tempos ele destrói toda a vida desse ambiente,
forçando assim um novo recomeço no local, que no fim acaba se tornando uma salada de temas. O foco inicial era o terror, mas a cada edição esse foco ia diminuindo, centralizando muito mais na personagem e situações absurdas, envolvendo romances, mágicos alcoólatras, demônios, cultos, Drácula e qualquer outra criatura mística que desse na telha do roteirista e do desenhista. Vampirella, por mais que ela esteja apagada atualmente, continua sendo uma das personagens mais icônicas e marcantes dos quadrinhos. Inclusive, diversos artistas de qualidade surgiram desenhando Vampirella. Então, toda essa vibe chamativa, atraente, ela acaba até casando hoje, em paralelo com diversas outras personagens femininas atuais nos games. Claro que cada uma com a sua própria base e a sua própria forma de se comunicar com o público. Ambas as personagens aqui, em sua concepção, são provocantes de sua forma. Uma é uma meio demônio, e a outra é uma vampira espacial. O fato de ambas serem um caos de misturas de gêneros e temas foi o que me pegou. Caçando criaturas em um game de hordas, acompanhada por um robô que lhe dá suporte, com um estilo beats e uma construção com uma vibe gótica em sua base, trazendo personagens peculiares, Letfer me lembra muito essas personagens clássicas de época, que são polêmicas em alguns aspectos, mas que marcaram a cultura pop. Com isso, pavimentou o caminho de muitas outras personagens fodas no futuro. Mas eu não fiquei apenas tirando referências aleatórias com bases apenas na minha percepção. Eu fui lá e troquei uma breve ideia com os criadores do game, e eles me passaram a sua inspiração. E, infelizmente, Vampirella ficou apenas na minha percepção. A inspiração deles foi o próprio game anterior, Arietta of Spirits, um game de narrativa voltado para a família, e se atente nesse detalhe. O jogo conta a história de Arietta, uma personagem que é levada ao mundo paranormal e explora o reino dos espíritos. Eles já tinham um desejo de fazer uma nova protagonista feminina para esse game, só que, ao mesmo tempo, eles queriam trazer um tema mais sombrio, voltados para um público mais adulto, com uma mudança assim na direção. E assim nasceu Letfer. Ela é quase o oposto de Arietta, uma pessoa boca suja e bastante grosseira no geral. Então, basicamente, a maior influência para eles foi essa vontade de criar um game mais sombrio, seguindo assim uma rota nova para eles como empresa. E eu agradeço demais já pela resposta, porque enfim, a gente traz aí a visão real dos criadores e também entrega uma boa indicação para vocês, já que o game de Hordas Letfer é super divertido, traz mecânicas e uma dificuldade legal ao game, me rendendo umas boas horinhas de gameplay e com certeza se você curte esse gênero, eu acho que vale a pena você adicionar a lista de desejos e quem sabe adquirir, já que o game tá no precinho na Steam. Mas Vilger, já que a gente tá aqui nessa pegada de referências, e a protagonista de Blood Rain? Aquela protagonista esquecida lá do PlayStation 2 que depois teve um jogozinho ali inspirado em Castlevania? Verdade, essa protagonista esquecida lá do PlayStation 2 é uma personagem que possui ainda mais paralelos com Vampirella e personagens da época. E aí eu pergunto, será que vale a pena um conteúdo dedicado sobre Vampirella e os games e filmes da saga Blood Rain? Bom, digam aí nos comentários. Te garanto que rende altas curiosidades.